E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta que, olha, muita gente já se fez. A Bíblia é um livro escrito por homens, cheio de histórias antigas, ou é de verdade a palavra de Deus? Vamos tentar desembolar esse mistério juntos. Essa frase, ela pega bem no ponto, né? É só um livro antigo, escrito por homens. Isso não é deboche, é uma dúvida sincera. Uma dúvida super comum. Pensa bem, como é que um texto com milhares de anos, escrito por pessoas que, como nós, erravam, poderia ser a palavra de um Deus perfeito? É exatamente essa questão que a gente vai investigar hoje. Para a gente entender a resposta que a própria Bíblia dá para isso, a gente vai seguir um caminho de 5 passos. Beleza? Primeiro, vamos aceitar que essa dúvida é totalmente normal. Depois, a gente vai ouvir o que os apóstolos disseram, entender o que eles queriam dizer com inspiração divina, sacar qual é o foco principal do livro todo e, no final, ver como isso tudo funciona na prática. Então, antes de mais nada, vamos combinar uma coisa. Essa dúvida sobre a Bíblia ter sido escrita por homens não é nenhum absurdo. Pelo contrário, é um ponto de partida super inteligente e honesto para essa nossa conversa. E aqui a gente chega no coração do problema. Se a Bíblia foi escrita por seres humanos, com todas as suas falhas, seus limites, vivendo em culturas totalmente diferentes da nossa, como é que ela pode ser a palavra de um Deus que seria perfeito e que não erra? É justamente esse paradoxo que a gente vai tentar entender. Ok, então como é que a gente começa a resolver esse quebra-cabeça? A resposta, segundo a própria fé cristã, está no que os próprios autores disseram. Vamos dar uma olhada no que o apóstolo Pedro escreveu? Porque ele dá uma pista muito, mas muito importante sobre como ele viu o próprio trabalho. O argumento do Pedro aqui é poderoso, justamente por ser tão direto. Ele basicamente diz, olha, a gente não está contando historinha inventada, daquelas bem emboladas para enganar os outros. Em vez disso, a autoridade dele vem de uma única coisa. Ele viu. Ele diz que foi uma testemunha ocular. E quando ele fala testemunha ocular, não é só um jeito de falar, sabe? Ele não está dizendo que ouviu de alguém, que contou para outro. Não. Ele está se referindo a um evento muito específico que mudou tudo para ele. A transfiguração. Foi quando ele, Tiago e João teriam visto Jesus de uma forma divina, gloriosa. E a experiência que Pedro descreve não foi só visual, não. Ele ainda bota mais uma camada aí. Um elemento sonoro. Ele diz que eles ouviram uma voz que veio do céu confirmando quem era Jesus. Então o argumento dele é duplo, para não deixar dúvida. A gente viu com nossos olhos e ouviu com nossos ouvidos. Isso não é invenção. Beleza. Os apóstolos foram testemunhas. Mas isso só abre outra pergunta, né? Como é que o testemunho deles virou a palavra de Deus? É aí que o raciocínio continua. O próprio Pedro explica o mecanismo por trás da escrita. E aqui o Pedro traça uma linha bem clara no chão. Ele diz que a profecia da Bíblia não vem da cabeça do autor, da interpretação pessoal. Ou seja, não seria a opinião de alguém, nem uma invenção. A alegação é que, mesmo os autores sendo humanos, a fonte da mensagem é divina, é Deus, através do Espírito Santo. Para essa ideia de inspiração ficar mais fácil de pegar, a Bíblia usa uma imagem muito boa. Pensa num veleiro. O barco está ali, com seu casco, sua vela, sua estrutura. Mas o que faz ele andar? O que dá a direção para ele? É o vento. Do mesmo jeito, a ideia é que os autores da Bíblia, cada um com seu estilo, com o seu jeito de escrever, foram levados, conduzidos pelo Espírito Santo para entregar a mensagem de Deus. Certo. Então, se a Bíblia diz que tem uma origem divina e um mecanismo de inspiração, a próxima pergunta lógica é: para quê? Qual o objetivo disso tudo? E a resposta que a própria Bíblia dá é surpreendentemente focada. A gente pode pensar na confiança da Bíblia apoiada em 3 pilares. O primeiro é a origem divina, que a gente acabou de ver. O segundo é a autenticidade, baseada no testemunho de gente que viu e ouviu. E o terceiro, que amarra tudo, é a mensagem unificada, a ideia de que o livro inteiro, do começo ao fim, aponta para um centro. E esse é o ponto-chave. Essa frase de Jesus no Evangelho de João é como se fosse a chave para entender o mapa todo. Ele está dizendo que todo o Antigo Testamento, tudo que foi escrito antes dele, tinha um propósito: falar sobre ele. Isso une tudo. De Gênesis até o último profeta, a história inteira estaria caminhando para uma única pessoa,
Jesus Cristo. Ok, já vimos o argumento sobre de onde a Bíblia veio, como ela foi escrita e para onde ela aponta. Mas e daí? Para que ela serve na vida de quem acredita? Isso leva a gente para o nosso último ponto, a aplicação prática disso tudo. Essa talvez seja a imagem mais famosa sobre a função da Bíblia, uma lâmpada e uma luz. Pensa bem, uma lâmpada para os seus pés não ilumina a cidade inteira. Ela ilumina seu próximo passo, para você não tropeçar. E uma luz para o seu caminho não acaba com toda a escuridão do mundo, mas clareia o trecho em que você está andando. A ideia é de um guia prático, pessoal, para um mundo que muitas vezes parece bem confuso e escuro. E como essa luz funciona na prática? O argumento é que ela trabalha num ciclo. Primeiro, ela ensina a verdade. Quando a gente sai do caminho, ela corrige a nossa rota. Quando a gente se arrepende, ela conforta com a promessa do perdão. E, por fim, ela guia nossos próximos passos, mantendo a gente na trilha certa. E, no fim das contas, tudo isso, toda essa conversa, converge para uma única mensagem central, que é o coração do cristianismo. O Evangelho, a boa notícia. A notícia de que, apesar dos nossos erros, a salvação é um presente que vem pela fé em Jesus Cristo. A pessoa que, como a gente viu, é apresentada como o centro de tudo. E assim, a gente volta àquela pergunta do começo, mas de um jeito diferente. Se a Bíblia se apresenta não como um simples livro de homens, mas como a palavra de Deus, testemunhada, inspirada e focada em Cristo, a pergunta muda. Deixa de ser só sobre quem escreveu e passa a ser sobre o que eu faço com isso. Então, a pergunta final não é mais para nós, é para você. Sabendo disso tudo, que espaço esse livro ocupa ou poderia ocupar na sua vida? A reflexão agora é sua. Valeu por acompanhar a gente nesse Explain.